O mesotribulacionismo ensina que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. Mas nesse meio termo, eu diria que a igreja vai passar por uma parte da grande tribulação. Não sei se 1 ano, 2 anos ou alguns meses, mas por parte dela a igreja vai passar. Aí, para não termos muitos outros termos a designar, a gente usa o meso. Eu pelo menos uso o meso para dizer que a igreja passará por parte, alguma parte da grande tribulação, ok? O texto de Mateus, capítulo 24, versículo 22, nos dá uma diretriz acerca do mesotribulacionismo. Porque veja no sermão profético, Mateus 24, verso 22, o que foi que o Senhor Jesus disse, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ele está falando do período da grande tribulação. Um período de aflição tal que nunca houve e nunca haverá na terra, como o da grande tribulação. Então o Senhor Jesus afirma que por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, que é a igreja, aqueles dias foram abreviados para os eleitos, para os escolhidos. Então, nesse ponto aqui, o mesotribulacionismo faz total sentido, ok? Outro texto interessante para os mesotribulacionistas é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Aquele texto que é usado também pelos pré, ok? Agora veja o que o texto diz, tenho ele decorado, mas eu quero ler com vocês. Capítulo 1, versículo 10, E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A ira para os meso ou são os 3 últimos anos, 3 anos e meio finais da grande tribulação. Logo, a parte inicial da grande tribulação, considerada como período tribulacional, é factível para a igreja passar, porque Deus nos livrará da ira, que é aqueles 3 anos e meio finais, que será de intensa perseguição contra os habitantes da terra, ok? E para fecharmos aqui essa nossa linha de raciocínio, existe um texto muito interessante em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, quando o apóstolo Paulo faz menção à vinda do Senhor Jesus e também à manifestação do homem do pecado, do iníquo, do anticristo, ok? O texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, mostra a expressão vinda 2 vezes. Versículo 1, primeira vez, e versículo 7, segunda vez. Versículo 1 diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, amém? A respeito à vinda de nosso Senhor. E o verso 7 diz: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera,
e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Perdão. Versículo de número 6. Versículo 6, deixa eu ver aqui. Versículo 7, 8 na verdade, perdão. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quase estava travado aqui. Manifestação da sua vinda. Então, são os versículos 1 e o versículo 8. Esse texto é um texto clássico, ok? E esse texto fala de 3 manifestações do anticristo. Primeira manifestação, falada no versículo de número 3, que você pode conferir aí. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Segunda manifestação, versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E a terceira manifestação, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Versículo 9 e 10, o 10 parte A. Dessas 3 manifestações do anticristo, se você ler o texto cuidadosamente, em 2 delas a igreja ainda vai estar na terra. Na primeira manifestação, a igreja vai estar na terra ainda. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Isso não acontecerá, o que? A vinda do Senhor não acontecerá sem que ele seja manifestado. Essa primeira manifestação é a manifestação do anticristo, quando ele nasce, né, tem o seu desenvolvimento e então ele já estará no mundo. E é possível que ele já esteja, que ele já tenha nascido, ok? Mas a igreja permanece aqui. Na segunda manifestação, que é no versículo 6, o texto diz: e agora sabeis o que o detém. Existe algo que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Essa segunda manifestação é quando o anticristo dará suas caras ao mundo, porém, ele não vai se revelar ainda como o anticristo propriamente dito. Porém, na terceira manifestação, que é do versículo 9, a igreja não mais estará aqui, porque é a manifestação plena do anticristo, é a manifestação final do anticristo, quando ele surgirá, né, no mundo, quando o mundo estiver em agitação, em perturbação, quando o mundo estiver entrando em colapso, é então que ele vai aparecer, ok? Aí vai se cumprir cabalmente Apocalipse 6, primeiro cavalo, cavalo branco, que se representa a conquista, o anticristo, que vai trazer a paz ao mundo, que vai precisar dessa paz. E Apocalipse 13, versículo 1, que diz que a besta primeira vai surgir do mar. Mar ali representa nação e agitação, a turbulência, ok? Nessa manifestação final do anticristo é que a igreja não vai estar, mas nas 2 primeiras sim.